Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje será Marussa Boldrin, engenheira agrônoma com mestrado em Ciências Agrárias e Agronomia e também é vereadora. Ela entrou na política e faz um belíssimo trabalho. E o tema da nossa entrevista será a importância das novas gerações para o agronegócio. Marussa, é um prazer enorme ter você aqui no programa mais uma vez. Olá, Divino Ronaldo, é uma satisfação estar aqui com você também, neste programa Morada no Campo, onde eu acompanho sempre e eu vejo que você sempre está trazendo várias entrevistas com vários assuntos aí relacionados ao agro, e isso é muito importante, né, para que a gente possa acompanhar cada vez mais e as notícias que vem passando aí pela rádio. Eu acho bacana, Marussa, que sempre se fala que o agro precisa de mais comunicação, né? Precisa de se falar mais da porteira para fora. E eu acho que o nosso objetivo aqui ele tem sido atingido, de exatamente levar o agro para quem está fora da porteira. Muitas vezes para quem nem entende bem o que é o agro, né? E isso é uma coisa legal. É por isso que eu tenho pessoas como você aqui para comunicar esse agro tão bacana para os nossos ouvintes. Muito obrigada, eu fico privilegiada, né, de ser uma representante, estar no contexto do agro. Eu falo que Rio Verde, né, é uma cidade que é conhecida no Brasil todo pelo agronegócio. Esse final de semana mesmo que eu estive em um evento, um palestrante de São Paulo, agrônomo, ele já tem 30 anos de experiência no mercado, citou Rio Verde, né, como ele falou, estou aqui no Goiás, cadê o pessoal de Rio Verde? Então, assim, isso é muito gratificante, né, a gente se sente, os filhos da terra, né, se sente valorizado com isso. É o prestígio. Bom, nós escolhemos um tema muito, muito interessante, eu creio que de extrema importância, que é falar dessas novas gerações, né, o que elas representam para o agronegócio. E você tem estado junto com essa garotada aí, daqui a pouquinho vamos falar desse evento que você participou, do FAEG Jovem, e a gente falar um pouquinho mais da importância dessa criançada, dos adolescentes estarem envolvidos no agro. Mas eu gostaria de começar nessa primeira parte do programa falando sobre você, né? Um pouquinho da sua história, os seus pais, quem são, eles são produtores rurais, como é que foi a sua infância, se foi na fazenda, conta um pouquinho pra gente. Divino, eu tenho uma história muito bacana que eu falo que eu sempre agradei todos os lados da casa, não desagradei ninguém. Eu sou, né, minha mãe, Leila Boldrin, professora, né, a vida inteira ligada à educação. E meu pai, produtor rural, Ademir Boldrin, que também sempre mostrou para nós a importância de estar da terra, de amar a terra. E eu fiz agronomia, né, já na faculdade, mas a minha ligação sempre foi muito grande. Eu agradei os dois lados porque eu continuei estudando, né, eu fiz mestrado, tenho pós-graduação também na área, e fiz o curso de agronomia, né? Então é muito gratificante e eu não me via fazendo outro curso. Na minha infância, eu sempre estive presente na fazenda, no campo. Eu falo que privilégio que a gente viveu numa época que tinha foto de papel, né? Que hoje quase não se revela mais as fotos. Não existe mais, né, praticamente. E a gente tem foto, sabe, bem novinha, criança, em cima do caminhão de soja. Plantando, umas plantadeiras pequenininhas, de 6 linhas, sabe? Uma coisa bem antiga mesmo, e que hoje, né, você vê plantadeira com gigantes, enormes, trator filipado, né? E a gente tem essa história que está gravada na memória e também nessas fotos que a gente viveu. E, paralelo a isso, eu sempre
vi, né, a minha família falando da importância que era do cultivar, a semente que você planta, é o fruto que você vai colher, e isso ainda me brilha os olhos, sabe? Eu falo que a gente ter esse entusiasmo no que a gente faz é o que te dá força para continuar, porque a gente sabe que o dia a dia da gente tem muitas adversidades, alguns contratempos, mas que você, quando coloca o pé no chão, você sabe que você está no caminho correto porque você faz com muito amor. Mas você ainda tem esse contato com a terra? Tenho. Quando eu me formei, eu sempre gostei da parte de fertilidade do solo, né? Que é a parte do solo para baixo, vamos dizer assim, né? E não do solo para cima. E eu sempre gostei muito da parte química. E aí eu conversei com os meus pais, eu falei, pai, aqui em Rio Verde não tem uma empresa, né, um laboratório agrícola que seja, que tenha terceirizados, né, porque a gente tinha o excelente laboratório da cooperativa, mas não tinha um terceirizado aqui na cidade. E aí eu consegui, né, montar essa empresa, que o ano que vem o laboratório faz 10 anos eu tenho de empresa, e sempre tive junto com meu pai na fazenda. Tanto quando eu ia plantar, colher, né? E também nesses momentos de saber a hora de passar um insumo agrícola, a hora de fazer a análise do solo agora mais adulta, que eu já sabia fazer uma interpretação para ver a quantidade de calcário que ia jogar. Mas quando criança era na diversão. Mas quando você está junto num contexto ali, a sua diversão, você acaba que você está aprendendo e nem está vendo, né? De uma maneira lúdica, isso, né? Exatamente, você fica registrado na memória, né? Subir no pé de manga, sabe? Pegar a amora no pé, jabuticaba, tudo isso eu vivi. E agora eu tenho 2 filhos e eu tenho o privilégio de passar isso para eles. A Gabriela, minha filha, tem 3 anos e eu fico que é mãe babona, né? Eu fico feliz, eu vejo ela fala assim, mamãe, o vovô tá plantando? Aí outra vez ela fala, mamãe, hoje choveu na fazenda. Que né? legal, fazenda. Olha só que sabe? bacana. Então eu falo, eu tô construindo, né, um serzinho, um pequeno adulto que ela vai saber os valores da vida. Então, assim, aquele domingo de manhã acordar e ver Globo Rural, isso fez parte da minha vida, né? Acho que da maioria das pessoas que tem uma ligação com agro. Exatamente. Né? Então, assim, acordar de manhã, domingo de manhã, ver o pai fazer o chimarrão e participar daqueles momentos rural, mesmo que pela TV, sabe? Isso fez parte de mim. A música fazer o jabá, né, daquela do Fosquimo, Sal da Agroquimo. Quem não lembra, né? Fica cravado na mente, né? Não tem jeito. Exatamente. Então, assim, 20 anos depois, 25 anos depois, eu tô aqui e eu tenho esse resgate na minha memória que fez parte da minha infância. E eu tenho certeza que os ouvintes ouvindo a gente hoje, muita gente também vai estar cantando a musiquinha aí, porque eu ouvi. Marúcia, você disse que participou de um evento no final de semana. Que evento foi esse? Isso, no domingo, né, a gente esteve em Goiânia, no evento da FAEG, que é um evento direcionado aos jovens, onde o presidente, né, da federação, o José Mário, também deputado federal, que ele faz um trabalho brilhante aí, também representando o agro. Zé Mário, ele teve essa iniciativa há alguns anos atrás, de trazer esse jovem que estava solto no contexto, né? Eu sou de família do agro, meu pai, meu avô, minha família representa o agronegócio, mas esse jovem esperava chegar numa faculdade, num técnico, para ter aquela ligação com o agro. E a FAEG resgatou isso, trazendo os jovens para o contexto, criando a FAEG Jovem. E a FAEG Jovem, ela faz hoje que eu falo, né, desde a sua criação, programas e ideias para que esse jovem
tenha inserção no contexto do agronegócio. O tema desse ano, né, da premiação do ano passado, né, desse ano que foi entregue agora, era para estimular a agricultura urbana nesse combate à fome, esse momento que a gente passou de pandemia, onde a gente está vendo que muitas pessoas, né, estão precisando do alimento mesmo, né, a necessidade básica voltou, né, a ser de muitos cidadãos, milhares de pessoas a ter esse alimento. Uhum. Então, todas as 246 municípios, né, que fazem parte, que tem a representatividade da FAEG Jovem, esses municípios, com os seus jovens, eles fazem, junto também aos sindicatos rurais das cidades, eles fazem o projeto, entram em prática, e depois tem uma premiação, e que essa premiação foi nesse evento de domingo, para estimular, né, cada vez mais aqui, novas cidades participem, novos jovens queiram também ter projetos que ganhem essa premiação, porque quem não gosta de ser premiado por uma coisa, por um reconhecimento que a pessoa fez. Uhum. E lá a gente vê o entusiasmo, sabe, desses jovens de ter o orgulho de contribuir. A gente vê uma geração agora, essa geração nova que é totalmente ligada à tecnologia. Então, levar as pequenas propriedades, que tem muitos, nosso estado tem os grandes produtores, mas também tem muitos pequenos produtores que contribuem, né? A gente viu lá jovens ligados a parte do leite, a parte de bovinos, de corte, que são pequenos produtores que têm aquela produção, mas que representam também o agro. Uhum. E uma palestra muito importante que a gente que teve lá, foi o cara estava falando sobre o nicho que engloba esse agronegócio, que o agro não é só a fazenda, é o prestador de serviço, é o supermercado que tem ligação com o agronegócio, o restaurante que numa época, numa Tecnoshow, por exemplo, quanto que não mobiliza uma cidade, né? A parte de hotelaria, tudo isso é agro. Com certeza absoluta. Até o tema deste ano foi tudo é agro. E né, Marúcia? Porque tudo é agro, na realidade. Né? Se a gente pega, vamos pegar o contexto da nossa cidade aqui, eu sempre falo isso, não tem como a pessoa falar assim, eu não gosto do agro, eu não trabalho com nada ligado ao agro. Tudo aqui é ligado ao agro. O comércio a prestação de serviço, tudo está relacionado, né? Exatamente. Então a gente fala, o que você está vestindo a botina? O couro é do agro. Uhum. Você tá com a caneta, que a borracha vem do agro, né? Então as pessoas, e é isso falando também para quebrar esse paradigma que está tentando, né, que o agro não é sustentável, que o agro só está tendo desmatamento. Não, mostrar as qualidades para essas pessoas que às vezes de uma forma muito prática, né? Para que todo mundo tenha esse conhecimento e valorize, né, o agro, porque igual a gente está comentando, tudo é o agro. Então, às vezes a pessoa fala, eu não tenho envolvimento porque talvez, então se eu não tenho uma propriedade rural, eu não sou do agro. Pelo contrário, né, se você tem uma prestação de serviço, até de uma loja de roupa, né, um comércio, ele é agro também. Tudo. E eu acho que é bacana esse trabalho com os jovens, justamente para conscientizar ele do lado bom, né? Você colocou isso muito bem. É mostrar que, eu acho que não existe nada perfeito no mundo, nada sem defeito, né? Tudo tem, às vezes, um lado que não é, né, o mais maravilhoso de tudo. Mas são tantas coisas positivas, são tantas coisas boas, que isso não pode fazer com que a pessoa acredite que tudo ali seja ruim, né? E a maioria das pessoas que estão envolvidas no agro são pessoas muito sérias, muito comprometidas, que têm um compromisso muito grande com o país, né? Com a cidade, com o estado. Exato. Eu até, né, agora, uma representante pública, né, que estou na Câmara Municipal, eu trago muito totalmente esse meu lado do privado, né, para que eu possa ser colocado na vida pública, porque a gente, quando você está lidando com o que é seu, na sua propriedade, no seu trabalho, você está lidando com custo, você vê quanto que você faz orçamentos, né, para enxugar
para você ter o maior lucro. Uhum. Para você ter lucro, porque hoje o maior lucro está sendo até pequeno, né? Tanto que as coisas estão caras. Exatamente. E isso eu levei esse meu lado para a vida pública, de saber ver onde está gastando, onde está sendo utilizado, porque essa é a nossa função, né? Eu tô lidando, quando você parte para a vida pública, você está lidando com o que não é seu. E quando você está cuidando do que é de outro, né? Que é de todo mundo, que é do coletivo, que é da comunidade, a gente tem que fazer com maior responsabilidade ainda. Porque se é meu, eu estraguei, né? Uhum. Eu tenho responsabilidade de arrumar. Agora, dos outros, a gente tem uma responsabilidade maior ainda. E eu fico pensando, né, como as cooperativas, as fundações, associações têm essa importância grande hoje para o jovem. Uhum, sim. Trazendo, sabe, esse contexto da cooperação para saber que você sozinho, você faz alguma coisa, mas junto, com novas ideias. Eu tenho isso aqui, você, não, então vamos juntar e ver o que vira, né? E eu vejo que o jovem está tendo essa abertura maior, sabe, de trocar ideia, trocar as experiências, porque isso é o que vale na vida, né? Eu acho que, em relação à educação, muitas vezes, vamos falar do agro e da política, o jovem, muitas vezes, ele é usado para demonizar as coisas, né? E ele não sabe que está sendo usado. Muitas vezes, adultos de má fé, eles querem colocar na cabeça dos jovens coisas que não são reais, não existem na realidade, utilizando esse jovem como massa de manobra, tanto na política quanto no agronegócio. E é muito importante fazer essa educação realmente para que o jovem entenda a realidade dos fatos, né? Isso. E eu falo assim que eu sempre estive com pessoas mais velhas que eu nesses momentos de trabalho, principalmente, para eu pegar essa experiência dessas pessoas, de pessoas de credibilidade, para que eu pudesse usar na minha vida. Então, eu estava, por exemplo, num evento de 2018, se eu não me engano, 18 ou 19 desse evento da FAEG Jovem, eu participei participando de um bate-papo com outros jovens líderes do agro. E nesse evento deste ano, eu fiquei achei muito bacana, uma menina de 21 anos, ela chegou em mim e falou assim, eu virei vereadora por conta de você. Oh, que legal. Porque eu te ouvi, eu ouvi você naquele evento do outro ano, porque foi antes da pandemia, né? E que o do ano passado foi online, sabe? Uhum. Então, o último que teve presencial, né? Você falando, e você me inspirou, porque eu também sou jovem e mulher. Então, eu estava até conversando antes, né? Nós estávamos conversando aqui. Nem eu sei, eu não estava nem acreditando nessa representatividade que eu já tenho para esses jovens, sabe? Então, isso é muito feliz, me dá mais vontade de fazer, de mostrar o que eu sou, porque a gente sabe, e mais responsabilidade ainda, porque Exatamente. Quando você está sendo observado e a pessoa te vê como exemplo, você tem que ver que você tem que andar na linha reta mesmo, porque você está sendo observado por outras pessoas. E não só pela crítica, porque às vezes a gente escuta mais a crítica do que um elogio, né? Por que você tá nisso? Isso não vale a pena. E não, então quando você escuta uma coisa dessa, você enche, né? O seu coração, ele bombeia mais forte e te dá mais gás para saber que você tá fazendo a coisa correta. Então você pensa, uma jovem, né? Que hoje a inserção feminina ainda é pouca, é baixa, mas eu já represento essas mulheres que estão aí, né, que trabalham em casa, ou que trabalham em casa e fora, e muitas falam, Maru, só não sei como que você consegue fazer tudo isso, mas é que a gente faz com muito carinho e dedicação, sabe? Então eu não penso na parte que eu vou me cansar, eu penso que eu estou fazendo pela comunidade que eu vivo. É isso aí. Essa é uma das bandeiras que eu carrego, sabe? Comigo mesmo. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado.
Marúcia, você acha que eventos como esse que você participou no final de semana, você até citou um exemplo aí da menina que se inspirou em você e se tornou vereadora, esses eventos eles têm conseguido falar com os jovens, têm conseguido comunicar com os jovens a importância do agronegócio e a importância desses jovens se inserirem e conhecerem mais o agro? Eles têm suma importância na vida dos jovens, porque eu vejo que eles buscam, né, a FAEG conseguiu levar a didática, né, do programa com uma linguagem que o jovem quer ouvir. Então, assim, teve palestras, teve ensinamentos, e também teve música de viola, que essa turma, né, quem não gosta de diversão. Então, se você tá divertindo e aprendendo, melhor ainda. E aí a gente vê como que é importante. E no final, eu vi uma turma de uma cidade falando assim, gente, o ano que vem a gente tem que se esforçar para o ano que vem a gente ganhar o prêmio. Então, assim, o objetivo alcançado totalmente, né? A gente vê assim, se uma equipe que não ganhou uma premiação, ela participando daquele contexto, ela viu a importância de poder contribuir, porque não é só ganhar, o prêmio é uma consequência, né? Veja bem, ela faz um projeto, executa no seu município e aquilo ali te dá uma oportunidade de poder ganhar uma premiação. Você vê que esse jovem ele saiu inspirado dali, né? Ele saiu com uma vontade imensa de querer fazer mais. E é isso que eu vejo que a gente tem que buscar e é o que está faltando para, às vezes, esse jovem que está perdido, eu falo perdido no sentido o que eu vou ser na vida, o que eu vou fazer na vida, ele tem que começar, lá no início, ainda um pré-adolescente, uma criança de 8, 10, 12 anos, essa criança ela já consegue ajudar em algumas atividades da família. E aí é importante que os pais também envolvam esses filhos, né? Assim como seu pai fez com você, te levava para a fazenda, te mostrava o lado lúdico da coisa, mas também mostrava o lado sério. É importante que os pais façam isso também, né? Se o pai, não interessa o tamanho da propriedade que ele tem, pode ser 1 hectare. Exatamente. Né? Pode ser que ele tenha uma horta ali, não interessa. Ele tem que envolver os filhos de alguma forma, né, Marussa? Tem, e eu falo cada vez mais que vou resgatar isso que a geração do meu pai para trás fazia, que antes não tinha funcionário, né? Eram as pessoas da família que faziam as atividades. Então, o jovem ele já sabia como que regulava uma máquina, quando que tinha que passar o produto, que horas que tinha que apertar a vaca. E isso não tá. A geração dos jovens já ficou assim, eu vou pra fazenda só porque vai ter almoço lá que minha avó vai fazer. Né? Então, assim, não ir por um momento de diversão, do lazer, sim, claro, mas você ir também para saber o dia a dia da fazenda, né? O que acontece lá, quanto que custa, por que tá usando esse produto, por que tá esperando, por que tem que esperar a chuva para fazer outra coisa, e tudo, né, olhar pro tempo e saber assim, hoje chove. Porque a gente, né, quantas pessoas falam, o vento mudou. Não, a gente não escuta isso? Muito. Então saber, eu gosto muito, sabe, desse lado do prático do negócio, da vivência, por isso que eu procuro sempre também estar com essas pessoas mais velhas. Essa coisa empírica, né? Exatamente. Que ele não for, sabe, essas pessoas que não precisaram passar por uma graduação para aprender, mas hoje a educação é o que conseguiu transformar e melhorar ainda mais a qualidade do trabalho. É verdade. Então, eu falo para os meus filhos, eles têm, né, a parte da educação para te ajudar a ser um melhor cidadão, contribuir, e também a vivência
do dia a dia, do que como que é feito o trabalho. Marussa, muito bom conversar com você. Foi bem gostoso ouvir você falar dessa juventude que tem aí, que precisa de ser trabalhada, precisa de ser educada, que a gente precisa de olhar com mais cuidado, com mais carinho para ela, né? E citou o exemplo da FAEG jovem aí. Foi show, muito obrigado. Te desejo sucesso, tanto no seu trabalho, na sua empresa, no seu trabalho com agro e também na vida política. A gente precisa de jovens como você atuando, trabalhando e ajudando a mudar a cara desse nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, meu amigo Divino Ronaldo. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com você. Seu programa seu programa também, tudo é agro aí, né? Tudo é agro, tudo é agro. E eu sei que estar aqui, ter essa representatividade e representar as mulheres, sabe, que estão vinculadas, tantas jovens mulheres que estão hoje já ativamente na frente do trabalho rural, e isso é muito bom, sabe, saber que o espaço está sendo conquistado de uma forma natural pela passagem de outras mulheres que também esteve aqui presente e contribuíram e deixaram seu legado para que hoje a gente pudesse pegar de uma forma mais tranquila, sabe? Tranquila no sentido de ter menos injustiça, ter mais seriedade e poder trabalhar de forma igualitária. E isso é uma conquista que ainda tem muito a se conquistar, mas já tem muito progresso pela frente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Vamos juntos aí representar o nosso agronegócio, tanto na minha vida privada quanto na vida pública, que eu amo de paixão o que eu faço e espero sempre poder que as pessoas me vejam como essa representante. Um bom dia, né, a todos, uma boa terça-feira. Deus abençoe a vida de todos nós. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.